Bom, vamos começar o nosso curso intensivo de recursos trabalhistas, pontuando que os recursos trabalhistas estão previstos na CLT dos artigos 893, a 901, 893 a 901 da CLT, 893 a 891 da CLT. Aí vocês vão encontrar no 894 os embargos no TST. No artigo 894, vocês vão encontrar os embargos no TST, que nós vamos estudar. São os embargos ASDC e os embargos ASDI. Os embargos ASDC e os embargos ASDI. Bom dia! Tudo bom, Amanda? Tudo bom, professor. Bom dia, garota. Vamos entrando. Os embargos ASDC, eles também são chamados de embargos infringentes. Embargos infringentes. Embargos ASDC, também chamados de embargos infringentes, que nada tem de comum com os embargos infringentes do processo civil. Nada, 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 nada. Por isso que eu prefiro chamar de embargos ASDC, para que ninguém confunda. E os embargos ASDI também são chamados de embargos de divergência. Embargos de divergência. Embargos ASDC ou embargos infringentes. Embargos ASDI ou embargos de divergência, os dois no artigo 894 da CLT. 894 da CLT. Os embargos ASDC são um recurso de natureza ordinária, enquanto que os embargos ASDI são um recurso de natureza extraordinária. Os embargos ASDC têm natureza de recurso, tem a marca de recurso de natureza ordinária, enquanto que os embargos ASDI tem a marca de recurso de natureza extraordinária. Para quem não lembra, no recurso ordinário, você pode recorrer de tudo. No recurso de natureza ordinária, você pode recorrer de tudo. Seja matéria de direito, seja matéria fática, seja reexame de provas, recurso de natureza ordinária. Para quem não lembra, ordinário é sinônimo de comum. Um recurso de natureza ordinária é um recurso de natureza comum.
É um recurso simples, que admite a devolução de toda a matéria que foi discutida no juízo ACOR. Já os recursos de natureza extraordinária, não admitem o reexame de fatos, o reexame de provas. O advogado, quando ele se depara com um recurso de natureza extraordinária, ele se prepara para elaborar um recurso de natureza extraordinária, ele vai buscar na lei as hipóteses taxativamente previstas. E essas hipóteses variam entre violação, a lei federal, a Constituição, ou contrariedade, que a gente chama de divergência jurisprudencial. Então, um recurso de natureza extraordinária, extraordinária é sinônimo de especial, excepcional. É um recurso que foge à regra. É um recurso restrito às hipóteses taxativamente previstas em lei. Por isso que aquele recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, que nós usamos no caso de violação à norma constitucional, chama-se recurso extraordinário, porque ele espelha bem essa natureza. Tranquilo? Essa é apenas uma introdução. No artigo 895 da CLT, nós encontramos o recurso mais utilizado por vocês no dia a dia, que é o recurso ordinário. E o nome já diz, é um recurso de natureza ordinária. É um recurso de natureza ordinária, onde o advogado pode tudo. Pode recorrer de tudo. E pode requerer a nulidade e ou a reforma da decisão. A nulidade e ou a reforma da decisão. Vocês devem observar de antemão que o artigo 895 da CLT, ele trata de dois tipos de recurso ordinário. O primeiro está no primeiro inciso e o segundo está no segundo inciso. Viu? O artigo 895 da CLT, ele dispõe sobre dois recursos ordinários. No primeiro inciso, aquele recurso ordinário padrão, cabível contra decisão definitiva ou terminativa proferida por juiz do trabalho. Muito simples. Recurso ordinário cabível contra decisão definitiva ou terminativa proferida por juiz do trabalho. Significa que a ação foi ajuizada diretamente no juiz do trabalho. A ação foi ajuizada diretamente no juiz do trabalho.
Que ação? Pode imaginar qualquer ação. Reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, uma ação cautelar, um mandado de segurança, um inquérito para apuração de falta grave, uma ação possessória, uma ação anulatória. A ação foi ajuizada diretamente no juiz do trabalho. O juiz do trabalho citou o reclamado, citou o réu, houve a instrução da decisão proferida por esse juiz, seja ela definitiva, que é aquela que resolve o mérito, seja ela terminativa, que é a que não resolve o mérito, cabe recurso ordinário, que será julgado pelo TRT. De outra banda, há ações que são ajuizadas diretamente no TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Se uma ação for ajuizada diretamente no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, nós dizemos que o TRT estará atuando em competência originária. Nós dizemos que o TRT está atuando em competência originária. O TRT para aquela ação será o juízo de piso. Será a primeira instância. Exemplo, ação rescisória. Quando você ajuiza uma ação rescisória, visando anular uma decisão meritória que transitou em julgado, proferida por um juiz do trabalho, essa ação rescisória ela é protocolada diretamente no TRT. Pô, o TRT para ação rescisória é o juízo de piso. É a primeira instância. Bom dia. Sendo o TRT o juízo de piso, contra a decisão proferida pelo TRT, julgando essa ação, exemplo, ação rescisória, cabe recurso ordinário para o TST. Cabe recurso ordinário para o TST. É isso que está no segundo inciso do artigo 895 da CLT. Então, quando o TRT julgar mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo, olha, já que os dissídios coletivos jamais serão julgados por um juiz do trabalho, não é? O dissídio coletivo é sempre de competência originária dos tribunais. Então, quando o TRT julgar ação rescisória, mandado de segurança, cautelar, dissídio coletivo, aí você corre para o segundo inciso do artigo 895 da CLT e já sabe que contra a decisão, seja definitiva, seja terminativa, cabe recurso ordinário para o TST. Então, existe um recurso ordinário de competência do TRT e existe um recurso ordinário de competência do TST.
vai depender de qual órgão atuou como primeira instância. Tranquilo? Muito bem. No artigo 896 da CLT, vem o famigerado recurso de revista. Que eu até brinco com os coroas na sala. Um dia desse eu estava fazendo um curso, quem estava lá era Carlo Ponzi, que já está coroa, né? Muito. Aí eu disse, Carlo Ponzi, tu tá um recurso de revista. Ele, obrigado, extraordinário. Eu disse, não sobe nunca. Então, Creodon, quando quiser tirar onda lá em Vitória, chame o pessoal de recurso de revista. Ele vai se achar algo extraordinário, mas porra nenhuma. Então, recurso de revista é conhecido como um recurso que raramente é conhecido. Quando você encontra um advogado bêbado no caldinho do nenê, entendeu? Ou ele teve um filho, ou ele ganhou na Mega Sena, ou ele teve um recurso de revista conhecido. Porque é muito complicado. Você capricha, e o vice-presidente aqui do TRT bota aquele carimbo, meleca, dizendo que... O advogado esperto, ele já faz o recurso de revista e, paralelamente, ele já faz o agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento já tem a mesma fundamentação de todos os recursos de revista que foram trancados na vida dele. Enfim, o artigo 896, que é imenso, viu? Porque ele trata também do recurso de revista afetado. Lembram disso? Aquele incidente de demandas repetitivas, viu? Nós temos vários casos aqui para exemplificar. O mais recente e mais estrondoso foi envolvendo a responsabilidade do dono da obra em um contrato de empreitada, né, Magna? O recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária. É um recurso de natureza extraordinária. As hipóteses de cabimento estão nas alíneas A, B e C do artigo 896. A, B e C do artigo 896. Nós vamos estudar cada uma delas. Lembrando que o legislador finalmente regulamentou o pressuposto da transcendência. E a transcendência, apesar de ser... Porque a transcendência nada mais é do que a chamada repercussão geral. Viu? Se um recurso extraordinário para ser conhecido precisa ter repercussão geral, o recurso de revista para ser conhecido precisa ter transcendência. E apesar de ser a transcendência um pressuposto de admissibilidade, esse pressuposto jamais será analisado pelo TRT. Só quem pode analisar se o recurso de revista tem transcendência é o TST, que é o juízo ad quem. Então, o nosso vice-presidente aqui não pode analisar a transcendência de um recurso de revista. Por isso que o advogado ele só deve colocar os fundamentos da transcendência nas razões do recurso de revista, na segunda parte do recurso de revista, jamais na primeira parte.
A primeira parte é dirigida ao TRT. Ali você nada falará sobre transcendência, porque não é da conta do TRT. Não é de sua pertinência temática. Combinado? No artigo 897, nós encontramos dois recursos. Na linha A, o agravo de petição. O agravo de petição. O agravo de petição, na linha A do artigo 897, é o recurso utilizado na fase de execução. E é um recurso de natureza ordinária. É um recurso de natureza ordinária. Você pode recorrer de tudo. E nós vamos estudar que o agravo de petição, ele é praticamente imune ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Tá? Vou repetir. O agravo de petição. O agravo de petição, ele é praticamente imune. Aquele princípio, vou mudar a nomenclatura, que proíbe o advogado de recorrer imediatamente contra uma decisão interlocutória. Viu? E muitos juízes desconhecem essa característica do agravo de petição. E muitas vezes barram um agravo de petição contra uma decisão interlocutória na fase de execução, utilizando do princípio. E aí nós vamos estudar que essa não é a melhor trilha a ser percorrida. E cabe ao advogado peitar, lutar, mas sem perder a ternura. Né, Creodon? Para você lutar pelos direitos do seu cliente, você não precisa gritar, não precisa ser mal criado. Viu? Basta você saber atuar. Viu? E se for o caso, até conversar com os assessores. Conversando com o assessor, aquela conversa vai chegar no ouvido do juiz. Viu? E de repente o juiz passa a entender daquela forma e diz a todo mundo que foi ele que descobriu aquela forma de atuar. Viu? E você não está nem aí para isso. Porque você não está brigando na advocacia por direito autoral. Você está brigando por seu cliente. Viu? Vaidade deve ficar em segundo plano. Porque se fosse para brigar por direito autoral, né, sem medo, eu posso dizer que as súmulas do TST, as OJs, as súmulas do nosso TRT, todas foram obras de advogados. Dos argumentos que chegaram nas vias recursais. E o tribunal se apropria daquilo. E cria uma súmula, cria um OJ. E não tem registro no ECAD. Ok? Muito bem. O agravo de petição
O agravo de petição, ele está para a fase de execução, como o recurso ordinário está para a fase de conhecimento. O agravo de petição, ele está para a fase de execução, assim como o recurso ordinário está para a fase de conhecimento. Quando eu estudava, tem que provar, né, para a mulher que está aqui, aí fica tirando selfie de meia hora. Esse aí tá solto, não é nem com o eliminado supremo, é da corte de Haia. É suspeita essa aula de sábado. Mas nem fale. Se o cara disser que vai consertar o carro ou lavar o carro, a mulher acredita. Agora, se disser que vem estudar, não acredita. É só vir aqui, as portas estão abertas. Meu passado condena. Aí tem uma pergunta que eu lembro bem dela desde a época que eu estudava para concurso e faz tempo. No início do século. A pergunta era: qual o recurso cabível? Obrigado. Qual o recurso cabível contra a decisão que julgar embargos de terceiro? Oi, tudo bom? Aí você respondia assim: depende. Porque cabem embargos de terceiro tanto na fase de conhecimento como na fase de execução. Se os embargos de terceiro foram opostos no processo de conhecimento, da decisão cabe recurso ordinário ao TRT. Porém, é até mais comum, não é? Se os embargos de terceiro foram opostos na fase de execução, da decisão caberá agravo de petição para o TRT. É simples assim. Tranquilo? No artigo 897, a linha B, está o agravo de instrumento. O agravo de instrumento. Pelo amor de Deus, esse agravo de instrumento é o agravo de instrumento trabalhista. Viu? Trabalhista. Não tem nada a ver com o processo civil. Infelizmente, o nome é igual. Esse agravo de instrumento trabalhista nosso, ele só serve para atacar decisão que não conheceu de um recurso. Isso, numa linguagem simples, que por vezes foi criticada por exponentes como... Que é isso que está aqui? Como Alice Monteiro de Barros, ela ficava nervosa quando a gente falava trancar, estancar. Mas a própria legislação já vem usando. É porque quando um recurso chega, que o juiz não conhece, ele abre a gaveta, né, joga e tranca. Pega a chave. Aí tem que vir uma ordem para que ele destranque aquele recurso. A ordem vem de cima, não é? Do TRT. E você consegue essa ordem por meio do agravo de instrumento. Agora tem um detalhe.